Contato agora é com o presidente da Confederação Brasileira da Indústria da Construção Civil, da Indústria da Construção, a CEBIC, José Carlos Martins. José Carlos, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes da Rádio Guaíba. Nos últimos dias, inclusive foi manchete de capa do Correio do Povo desta segunda-feira, a questão da paralisação de milhares de obras no país. Vocês da CEBIC têm denunciado esta situação já desde o ano passado. Qual é a situação do momento para vocês da Câmara? É uma situação muito difícil, Felipe. Desde abril de 2014, iniciou-se uns atrasos de pagamento de obras. E aí elas começaram a perder aquele ritmo normal que elas tinham. Por quê? Porque houve cortes de investimento público. E essa coisa foi deteriorando até chegarmos no ponto que estamos. Hoje, vocês têm quantas obras paradas efetivamente? Então, está se falando em 5.000 obras paradas, é isso? Isso foi um levantamento que foi feito, que não foi feito pela CEBIC, mas que nos chegou a informação, que teriam em torno de 5.000 obras paradas. Você veja uma coisa, Felipe, o Ministério da Cidade, há poucos dias atrás, disse que no volume atual de recursos e o nível de contratação seriam obras para mais de 40 anos. Ou seja, foi uma coisa assim totalmente desmedida o que se contratou com relação àquilo que tem de recurso disponível. Essa situação de falta, questão de falta de planejamento mesmo, é questão de, nesse caso a gente está falando de obras dos 3 níveis, né? Prefeituras, governos estaduais e governo federal. É uma questão de político querer fazer obra, anunciar obra, começa a obra de qualquer jeito. Como é que vocês, que têm que ter um cronograma de trabalho, um cronograma financeiro para que as obras não paralisem, acompanham isso? Isso é dramático. Empresas estão passando por sérias dificuldades, empresas em recuperação judicial, empresas que já até, algumas delas entraram em falência por causa disso. Porque você imagina, eu fiz um cronograma de fazer aquela obra em 12 meses. De repente eu estou com 36, 48. Eu tenho um problema de reajuste material, mão de obra. Eu tenho problemas relativos ao meu custo fixo, que acaba impactando tudo naquele preço que eu coloquei. Então é uma situação muito, muito, muito difícil, Felipe. Com relação a empregos, o que já foi perdido? De novembro de 2014 até maio de 2015, nós perdemos mais de 700 mil postos de trabalho diretos. Aquele trabalhador lá, o pedreiro, o carpinteiro, o armador, 700 mil postos de trabalho. São quase 2,5 milhões de pessoas que perderam sustento. Para recuperar isso? Eu acho que nós achamos que o Brasil deva fazer a lição de casa, fazer os ajustes macroeconômicos que necessitam ser feitos, com coragem, com vontade, demonstrando confiança no futuro do Brasil. Porque a atividade da construção civil é a atividade do investimento. Ninguém faz investimento se não acreditar, se não tiver confiança no futuro. Ninguém compra um imóvel novo ou faz uma troca dele, ou faz um investimento numa indústria, num comércio, se não tiver o mínimo de segurança futura. Quantas empresas hoje pertencem à Confederação Brasileira da Indústria da Construção? Na CEBIC nós temos 82 entidades associadas, como no Rio Grande do Sul, temos o CICIPOP do Rio Grande do Sul, o Sinduscom do Rio Grande do Sul, alguns sindicatos do interior também do Estado. Essas 82 entidades nossas associadas detêm em torno de 100 mil empresas filiadas a ela. Bom, e aí é claro que em função de ser da construção civil e termos aí 5, 6 grandes empreiteiras nas denúncias da Lava Jato, sobra para o setor. Como é que o setor acompanha uma questão como essa da Lava Jato? E isso influi nesta situação do momento econômico das empresas, dessa relação das empresas com os governos? O que influi hoje realmente é a falta de recursos para investimento
é a falta de apetite para investir. Isso que é o problema atual do setor. Com relação a essas empresas, o que a CEBIC sempre defendeu, o que sempre defende, sempre defenderá, é transparência e concorrência. Sempre que eu não tiver concentração de mercado, o risco de ocorrer algum desvio é mínimo. Sempre que eu ter concentração de mercado, aí sim você terá sérios riscos de acontecerem problemas como esses que nós estamos vendo na Lava Jato. O setor como um todo foi prejudicado ou fica especificamente nessas empresas que estão denunciadas, que são as maiores, que são aquelas mais conhecidas mesmo, em função das grandes obras? É evidente, né, Felipe, que a imagem fica arriscada, porque o cidadão comum às vezes não percebe quais são as diferenças entre as várias empresas. Isso, logicamente, fica de alguma forma, manchada a nossa imagem. Mas, como um todo, o setor é muito maior do que tudo isso. Elas detêm um percentual pequeno em termos de mercado, quando se analisa o mercado como um todo, né? Então, existem problemas, sim, mas totalmente contornáveis a curto prazo. Bom, e para contornar esta questão do retorno das obras, vocês têm conversado com prefeitos, governadores e com o governo federal? Existe alguma expectativa? Porque tudo que a gente viu em termos das grandes obras do governo federal, pelo menos no Rio Grande do Sul, foi paralisação. As prefeituras, a gente vê que o ritmo está bem mais lento. O governo do estado também do Rio Grande do Sul, o ritmo está bem mais lento que seria o adequado. Como é que tem sido as conversas com o ente, né, governo? Aí tem o seguinte, mesmo obras municipais e estaduais, a grande maioria delas é fruto de convênios com o governo federal. Então é parte do governo estadual municipal e parte federal. Quando o governo federal começa a botar o pé no freio, você começa a frear todas elas, inclusive dos estados e municípios. Logicamente que a saída que nós temos é o Estado brasileiro, nos 3 níveis, voltar a ter capacidade de investimento. E para isso é vital este ajuste fiscal que nós temos que fazer, que vai ser duro, que muita gente vai sofrer, mas tem que ser feito evidentemente. O que nesse instante pode-se fazer é estimular bastante a parceria com o setor privado. Nós entendemos que as parcerias público-privadas e as concessões, nesse instante, são uma grande saída. Por 3 motivos, sabe, Felipe? Eu vi isso da Rádio Guaíba. Primeiro, volta-se a ter capacidade de investimento. Segundo, evita-se o que estamos vivendo hoje. Na época da bonança, o Estado incha. Quando volta uma época que as vacas são magras, não consegue desinchar. E quem paga a conta é o cidadão, eu, vocês, ouvintes da Rádio Guaíba. Por quê? Porque nós temos que bancar com impostos a ineficiência do Estado. E o terceiro, que é o mais importante de todos, esses contratos devem ter cláusulas de desempenho. E tendo cláusula de desempenho, por remuneração, a própria sociedade passa a ser fiscal da qualidade do serviço público, que no Brasil é um desastre. Esses 3 motivos, qualidade do serviço, inchaço da máquina e capacidade de investimento, poderiam ser melhorados se nós trabalhássemos mais firmemente com parcerias público-privadas e concessões. Estamos conversando com José Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. José Carlos, vem aí um pacote de concessões, tanto em nível de Rio Grande do Sul quanto em nível federal. As empresas brasileiras vão se habilitar com essa crise econômica ou o investimento vai ter que vir de fora e aí a gente vai ter uma competição maior? Como é que vai funcionar na cabeça de vocês? Não temos dúvida nenhuma que as empresas brasileiras têm condição de atender a demanda que vem pela frente. Isso nós temos certeza absoluta. Logicamente que também não seremos xenófobos de impedir que entre, eventualmente, alguma empresa do exterior que traga capital, que traga know-how, que venha nos auxiliar a melhorar o desenvolvimento do Brasil. Só temos a nossa preocupação, só que tenha esse cuidado para que não seja dado a elas condições diferenciadas e melhores do que as empresas nacionais, sabe, Felipe? Tá certo. Bom, vamos aguardar, portanto. Vocês têm prazo para, nos contatos de vocês com os governos, para que esses pacotes de concessão saiam
do papel, né? Saiam do anúncio, porque anúncio em nível federal me parece que Temer já tá deixando claro aí que, concluído o processo do impeachment, ele permanecendo presidente, a partir de setembro a gente deve ter novidade. Em nível de Rio Grande do Sul, alguma informação? Eu te confesso, Felipe, que eu sei que existem movimentos, mas eu não sei nada assim que seja de efetivo. Porque isso tudo é um processo, sabe? E nós entendemos também que deva ser bem feito. Não tem que ter toda esta fobia de querer fazer um desespero. E quando eu vou fazer uma concessão de 30 anos, nós, cidadãos, iremos pagar esse serviço por 30 anos. Se ela for mal feita hoje, ou for de repente feita com os parâmetros macroeconômicos do momento, poderemos pagar caro no futuro. É melhor fazer com consciência, com competência, com tranquilidade e fazer com que esse Brasil mude nos próximos anos. José Carlos, obrigado a você aí, um excelente dia de trabalho. Muito obrigado, Felipe, os ouvintes da Rádio Guaíba.